jovens, Prof. Deise Lima na área para mais uma aula, Sol passando, de Física com vocês. E vamos para aquela nossa aula de revisão, de recuperação, caso você não tenha, né, conseguido atingir aí a média, a gente está aqui justamente para fazer essa revisão para vocês recuperarem. Então vamos ver o que nós vamos estudar, vamos lá? Então, jovens, aqui na nossa aula 48, que é a nossa aula de revisão, de recuperação da unidade 3, a gente vai trabalhar potência, nós vamos trabalhar energia mecânica, certo? Parte 2, e também estática dos fluidos, parte 1, foi o que nós selecionamos. E a nossa revisão de potência vem lá da aula 34, que essa aula vem trazer o conceito de potência e também a potência associada ao trabalho de uma força, certo? Bom, o que nós fizemos por definição? Nós definimos que potência, pessoal, é o quê? É o tempo gasto para se realizar um determinado trabalho, certo? Então, quando você realiza um trabalho, que é o quê? Aplica uma força e você tem um deslocamento de algo em um determinado tempo, a gente tem a potência, belezinha? A eficiência de uma máquina é medida através do trabalho que ela realiza por tempo gasto para realizar o quê? O mesmo, belezinha? Logo, algo mais eficiente é algo que realiza trabalho no menor intervalo de tempo. E para nós observarmos isso, a gente basta ver essa relação matemática bem aqui, olha só, que vai trabalhar o quê? Potência é justamente, olha só, trabalho por tempo, belezinha? Lembrando, pessoal, que trabalho é igual a energia. A potência também pode ser o quê? Energia sobre tempo, né? Já que quando você realiza um trabalho, você fornece energia para o sistema, belezinha? Então aqui nós temos, olha só, P é a potência média, ΔT é o intervalo de tempo gasto para realizar o trabalho e T é o trabalho realizado pelo corpo. Belezinha? Então aqui a gente vai ver o seguinte, observando essa relação, nós vamos ver o quê? Quanto maior o trabalho realizado, maior a potência, certo? Nós vemos também que potência e tempo são inversamente proporcionais, isso indica o quê? Que quanto maior o tempo gasto para se realizar um determinado trabalho, menor é a potência do equipamento, certo? Ok? Logo também, né? Aqui a gente tem que quanto menor é o tempo que se realiza o trabalho, mais potente é o nosso equipamento, certo? E aqui, se a gente for ver essa relação, ó, nós podemos ver que a energia gasta é potência por tempo. Isso aqui a gente usa lá no terceiro ano, tá bom? Mas por enquanto aqui a gente só vê essa relação de potência. E a unidade, pessoal? A unidade é a seguinte, lembrando aqui que a potência é trabalho sobre tempo, o tempo aqui, ó, é dado em segundo e o trabalho é dado em joule, então a potência é 1 joule por segundo, que é dado o quê? Em watts, tá? Ou watts. E foi aí uma homenagem ao matemático e engenheiro escocês James Watt, ok? E outra unidade que a gente tem de potência é o cavalo-vapor, também que é horsepower, né? Que é o nosso cavalo vapor aqui, ou você vê muito em motor de carro, né, pessoal, essa unidade, belezinha? Mas nesse I é o watts, que você vê muito em equipamentos eletrônicos, né, e eletrodomésticos. E para recuperar, vamos fazer aqui um exercício, certo? E o exercício, ele pergunta o seguinte, qual a potência média que um corpo desenvolve quando aplicada a ele uma força horizontal com intensidade igual a 40 newtons por um percurso aí de 60 metros, sendo que o tempo gasto para percorrê-lo foi de 20 segundos. Ele quer quem? A potência. Para calcular a potência, eu preciso o quê? Calcular o trabalho e dividir pelo tempo gasto e que esse trabalho foi realizado. Então, o que acontece aqui, ó, se tu tem um corpo, ó, vou desenhar aqui um caixotezinho, e você deseja aqui deslocar esse caixote, certo? Ele vai ter aqui um deslocamento. Para isso, tu tem que aplicar uma força. A partir do momento que você aplicou essa força,
nós temos o trabalho realizado por essa força aqui, ó, que é força vezes quem? Deslocamento, certo? Sendo, pessoal, que essa força aqui que fez deslocar esse corpo foi aplicada um tempo de 20 segundos. Então, se o trabalho é força vezes deslocamento, certo? E esse deslocamento aqui, no caso, ó, é de 60 metros, que é o nosso deslocamento, que ocorreu durante 20 segundos, qual é o valor da potência? É justamente o do trabalho, certo? Pelo tempo. Então, a gente pode ou calcular o trabalho fora ou substituir aqui, olha só. Substituindo, é só você pegar a força, multiplicar pela distância e dividir o quê? Pelo tempo. Olha só, vamos pegar aqui então e fazer isso. Olha aí, ó. 40 vezes 60 dividido para 20. Dá quanto? 2.400 aí, dividido para 20. Vamos simplificar esse zero aqui. Metade do 240 é quanto? 120 watts. Então, tá aí a potência, tá? Que um corpo desenvolve quando se aplica nele uma força aí de 40 newtons, fazendo com que ele percorra 60 metros e desloque ali, ó, durante 20 segundos. Beleza, pessoal? Fechado? Depois de potência, nós falamos o que? De energia mecânica, e a gente escolheu a aula 36, na parte 2, que fala de energia potencial gravitacional e também a relação entre trabalho e energia potencial gravitacional, certo? Bom, como calcular a energia potencial gravitacional? Ela está relacionada a um objeto que está aqui, como mostra a figura, a uma certa altura em relação ao nível de referência, que aqui é o solo, certo? Como esse objeto tem massa, ele está sujeito à aceleração aqui, ó, da gravidade, que é o G, certo? Logo, a força que age sobre esse corpo é a força o quê? Peso, que é a massa vezes a gravidade. A força peso, pessoal, então realiza o trabalho de deslocar esse corpo, certo? De deslocar esse corpo a uma certa distância, que no nosso caso é quem? A altura. O trabalho aqui realizado pela força-peso, então vai ser massa, gravidade e altura, certo? E aqui o nosso objeto, que ele está a uma certa altura, lembrando que trabalho é igual a energia, né? Porque a força realiza um trabalho, fornece energia potencial nesse corpo, que é a nossa energia potencial gravitacional. Logo, ela vai ser o quê? Ó, energia potencial gravitacional, então vai ser massa, gravidade, o quê? A altura. Lembrando que energia não é vetorial, certo? Tá aí, olha só. Então, tá aí a nossa energia, certo? Nosso trabalho. E tá aí, como a gente falou, como mg é a força que atua sobre o objeto, h é a altura, seu deslocamento, né? O trabalho mencionado, tá aqui o trabalho, mgh, ok? Trabalho realizado, massa do corpo, lembrando que esse trabalho vai ser em joule, essa massa vai ser em quilograma, essa aceleração da gravidade é metro por segundo ao quadrado e a altura em metro. Fechado? E fazendo a relação aí, ó, entre energia e trabalho, como falei para vocês, certo? O corpo aqui que está com a massa m inicialmente é uma altura, nesse ponto aqui, acima do nível de referência. Quando ele se desloca vertical do ponto A até o ponto B, é o peso, né, gente, que realiza o trabalho, certo? Olha aí, ó, que nós vimos que é mgh, ok? Então, para a gente calcular esse trabalho aqui, ó, a gente faz a relação entre os níveis de altura, né, que no caso aqui a gente tem uma altura diferente de zero, e aqui no nível do solo a gente tem uma altura igual a zero, certo? Então, o trabalho fornece energia para o corpo, belezinha? Olha aí, ó. Ou, lembrando aqui, que trabalho é igual a energia, tá aqui, ó, você pode fazer assim, ou você pode fazer assim, ok? Eu gosto assim porque já está simplificado, belezinha? E lembrando que isso aqui é a energia potencial gravitacional, logo o trabalho é igual à variação da energia potencial gravitacional, da mesma maneira que trabalho também é igual à variação da energia cinética, que é a energia relacionada à velocidade, belezinha? É relacionando aí energia e trabalho. Mas aqui nós temos um exemplo, tá? Para a gente exercitar aqui.
E nós temos o seguinte, jovens, olha só. Uma pessoa no alto do edifício está no ponto A, cuja altura 8 metros, deixa cair um objeto de massa de 10 quilogramas. Considere G 9,8 metros por segundo ao quadrado e o ponto B a 2 metros do chão, com a energia potencial gravitacional do objeto no ponto alto do edifício. Como é que a gente faz para calcular? A energia potencial é a massa, o valor da gravidade e o valor da altura ele quer no ponto mais alto. Então, olha só, vamos buscar as informações dentro aqui do exercício. No ponto A, que é o ponto mais alto, a gente tem que é 8 metros, certo? A massa desse objeto é 10 quilogramas. O valor de G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o ponto B, deixa eu pegar outra cor de marca-texto aqui. E o ponto B está a 2 metros do chão, tá bom? Então, a gente tem aí, ele quer no ponto mais alto do edifício. Ele quer no ponto mais alto do edifício, logo, ele quer o quê? No mais alto do edifício, no ponto A, certo? Tá aqui. Então, vamos lá. A massa está em quilograma, ok. Gravidade metros por segundo ao quadrado, ok. E a altura está em metros, ok. Então, vamos aí substituir. Vamos ter o quê, ó? 10 vezes 9,8 vezes 8, fazendo a multiplicação, nós vamos ter 784 joules. Belezinha? Fechado? Na letra B, ele quer a energia potencial gravitacional do objeto ao passar pelo ponto B a uma altura de 2 metros acima do solo, como fala o texto. Então, para isso, a gente vai continuar usando a massa, usando o mesmo valor de G, né? Estamos falando do mesmo objeto, se deslocando na vertical. E dessa vez, a gente vai usar a altura em relação ao solo, que aqui no caso é o nosso outro ponto, né, gente? Que é 2 metros de altura acima do solo. Então, vamos substituir. Ó, vamos pegar 10 vezes 9,8 vezes 2 e vai nos fornecer, tá vendo? Uma energia de 196 joule, beleza? E aqui, se a gente for fazer uma comparação, olha só, no ponto mais alto, 784, ok? No ponto menor, nós temos 196, vem aqui comigo rapidinho. O que que isso indica, pessoal? Que a energia potencial gravitacional, ela vai ser maior quanto maior for a altura, certo? Considerada do objeto em relação ao ponto de referência. Então, a energia potencial gravitacional ali, ela vai ser maior quanto maior for a altura, certo? Quanto maior uma energia potencial gravitacional, quando ela estiver ali em queda livre, vai se transformando em energia cinética e vai diminuindo a energia potencial gravitacional, que é o que a gente pode verificar no ponto B, que ela já está somente com 196, e no solo ela vai estar com 0 e a energia cinética vai ser máxima. Belezinha? Vamos ver a letra C, o que que ele quer? Na letra C, então, qual é o trabalho realizado pelo peso do objeto no deslocamento de A para B, ou seja, de 8 a 2 metros. Eu quero calcular o trabalho do peso. Eu tenho duas formas de fazer isso, né, pessoal? O trabalho do peso, que vai ser o quê, ó? Trabalho é peso vezes a variação de altura, né? Então, dá para fazer por aqui, ó, massa, gravidade e a diferença de altura, belezinha? É uma forma que dá para fazer. Ou, como a gente já calculou as energias cinéticas nesses respectivos pontos, fica mais fácil. Por quê? O trabalho também é a variação da energia, o quê? Potencial gravitacional nos pontos considerados, que no caso aí, né, é AB, certo? Como a gente já calculou na letra A e na letra B, fica mais fácil fazer por aqui, que é só subtrair 784 menos 196, e nós vamos ficar com 588 joules, é o trabalho realizado da força-peso para deslocar o corpo do ponto A até o ponto B. Belezinha? Dessa aula, jovem, nós vamos lá para a parte de fluidos, ok? Na parte de fluidos, a gente entrou com uma grandeza chamada pressão. Então, a pressão, ela vem trabalhar o quê? A força sobre a área do corpo, tá? Então, se tu tem uma força aplicada em uma determinada superfície,
certo? Que tem aqui uma determinada área, né? Vou colocar aqui, ó, πr ao quadrado, desse caso aqui, ok? Então, se tu aplica uma força numa determinada área, tu tá aplicando sobre essa superfície uma pressão, onde aqui, então, no caso, ó, P é a nossa pressão, geralmente ela é em ATM, certo? Ela pode ser em Pascal também, né? Lembrando que um Pascal tem 1 Newton por metro quadrado, tá, pessoal? Ok? Tá aqui. F é a força aplicada, que é dada em newtons, e A é a nossa área de contato, belezinha? Vamos fazer um exemplozinho aqui para dar uma olhada. Olha só. Pessoal, se o peso de um objeto é 30 newtons, distribuído em uma área de 5 centímetros quadrados, a pressão sobre a superfície será de quanto? Então, tu tem aqui, ó, imagine que tu tem uma superfície, certo? Bem pequenininha, claro que o meu desenho tá grande, né? Ela tá ali de 5 centímetros quadrados, a área dessa superfície aqui, beleza? Então, tá aqui, ó, 5 centímetros quadrados. E tu tem um objeto aqui em cima, botar um objeto aqui, ó. Que objeto é esse, né? É um negócio não identificado, tá, gente? Então, aqui, ó, claro que tem um peso aqui em cima, né? E esse peso aqui, ó, é de 30 newton. O peso é uma força, certo? Então, a nossa pressão vai ser aqui, ó. Vou chamar essa pressão, vou colocar um P minúsculo, tá? Para poder diferenciar, tá bom? Vou pegar aqui a caneta. Então, a nossa pressão é o peso dividido pela área aí. Belezinha? Vou colocar aqui, olha aí, ó. Opa, peso dividido pela área, tá? Nesse caso, como não pediu no SI, a gente pode dividir 30 newton, que é o peso, pela área, que é 5 centímetros. Aí a gente vai ter o quê? 6 newton por centímetro quadrado. Belezinha? Então, nesse caso aqui, se fosse no SI, você teria que transformar esse cara aqui para metros quadrados, fechado? Bom, outra coisa que a gente trabalha também quando fala aí de pressão, de fluido, gente, é a massa específica ou densidade absoluta, né? Um é sinônimo do outro aí. Então, se tu considerar um objeto de massa M e de volume V, o que é o volume, né? É as dimensões daquele objeto. Se for um fluido, vai ser o volume do recipiente que ele ocupa. Tu tem a massa específica aí, vai ser a relação da massa de um corpo M e o seu volume. E é representado pela letra grega aí, o Rho, tá? Parece um P, mas não é um P, é uma letrinha grega chamada de Rho. A massa, pessoal, específica, então, vem a ser o quê? É a densidade, aquela densidade que a gente utiliza aí para fazer os cálculos, tá? É massa sobre volume. Então, se tu pega a massa de uma determinada substância e divide pelo volume que ela está ocupando, tu tem a densidade absoluta, tá? Geralmente a massa é em quilograma ou em grama, e o volume aqui, no caso, é metro cúbico, né? Que é a dimensão multiplicada 3 vezes, ou centímetro cúbico, tá bom? Lembrando que um volume é a multiplicação de 3 dimensões. Deixa eu colocar aqui, peraí. Aqui bonitinho, ó. Ou seja, uma dimensão, 2 dimensões, ó. Metro, metro, e aqui tem outra, ó, metro. Multiplicou, fica metro cúbico, isso que é volume. Belezinha? Ó, vamos ver um exemplozinho aqui para fechar aqui. Ó, se um bloco de alumínio tem volume de 50 centímetros cúbicos e a massa de 135 quilogramas, quase que a massa não sai. Qual é o valor da densidade, pessoal? Simples, você vai pegar essa massa e você vai dividir o volume. Quando o volume está em centímetros quadrados, a massa tem que estar em gramas. Quando o volume está em metros cúbicos, é bom a massa estar em quilogramas, fechado? Então, se você dividir aqui 135 gramas dividido para 50 centímetros cúbicos, você terá uma densidade aí dessa substância, desse bloco de alumínio de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Belezinha, jovens? Fechado? Ok? Essa foi a nossa revisão aí. Desejo uma boa recuperação para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo ano com mais conteúdo de física para vocês.